Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre integrais indefinidas, o método da substituição ou mudança de variável. Nossa aula 2. Na aula 1 a gente já fez alguns outros exemplos. Convido vocês a se inscreverem também no meu canal e, se gostarem do vídeo, para deixar um joinha. Nós temos aqui a integral de x vezes raiz de 7 menos 6x² dx. Bom, na sequência das aulas a gente viu que não temos ainda ferramenta para fazer integral de produto e nem fazer uma integral de uma função composta, a não ser que a gente faça a mudança de variável. Tá? Então aqui, a minha função u, eu tenho duas possibilidades. Eu posso escrever como x ou posso escrever como 7 menos 6x². Como eu vou precisar do du, que é a derivada, a ideia não é pegar de menor grau, mas sim pegar de maior. Então o meu u vai ser 7 menos 6x². E o du é a derivada dele, que vai dar menos 12x dx, que acompanha. Ou du sobre dx é igual a menos 12x. Beleza? Entendido isso, eu acredito que vocês já entenderam que o processo é super mecânico. A gente reescreve a integral, organiza ela e a partir disso ela está pronta. Vou reescrever ela trocando de posição os elementos só para ficar na posição certa. É isso aqui. Só troquei de posição o x com a raiz aqui, tá? Nesse ponto vou escrever 7 menos 6x² elevado a meio vezes x dx. Aqui, nesse lado, a gente pode passar dividindo o du sobre dx, né? A gente pode deixar só o menos 12 aqui no denominador também, assim, ó. Du igual du sobre menos 12 igual a x dx. Fica até melhor escrito, né? Porque esse x dx eu vou substituir dessa maneira. Então, vocês podem escrever dessa forma, vocês podem escrever dessa forma, ou podem escrever dessa forma. Depende do que fica melhor para vocês enxergarem na hora da substituição, tá? Sem nenhum problema. Se eu deixar ela escrita dessa forma aqui, é só substituir lá e já vai ficar praticamente pronto. Vai ficar a integral de 7 menos 6x², que é u. Esse u fica elevado a meio, e o x dx é du dividido por menos 12. Seguindo o processo, a gente não quer o menos 12 aqui, a gente já passa lá fora, como sendo menos 1 sobre 12. A gente tem uma propriedade para tirar a constante da integral. E daí sobra a integral de u elevado a meio du, que é uma integral simples de fazer. Vai ficar menos 1 sobre 12, que multiplica. A integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios mais a constante. E aqui ela já está super encaminhada, né? Praticamente concluída. Menos 1 sobre 12. Essa divisão por 3 meios aqui, nós podemos passar como sendo uma multiplicação por 2/3. E aí, se quiser já colocar o valor do u, que é 7 menos 6x² aqui em cima. Isso tudo elevado a 3 meios, mais uma constante. O resultado final dela, se vocês quiserem ainda simplificar, dá para fazer a simplificação aqui, ó, desse 2 com esse 12, que vai ficar 6. Menos 1 aqui em cima, 6 vezes 3, 18. Menos 1 sobre 18, que multiplica 7 menos 6x² elevado a 3 meios, mais uma constante. Esse é o resultado final. Aqui está tudo certo. Está tudo certo. Vamos finalizar o exercício. Solução. Resultado final dele. Beleza? Tranquilo demais de fazer, tá? Próximo exemplo. Eu tenho aqui a integral de x² mais 1
dividido por x ao cubo menos 3x mais 1 elevado à sexta dx. Tem duas opções para u e du, que vocês vão usar sempre a opção com u que tem maior grau. Então aqui grau 3, aqui grau 2. Tem uma função composta, tem divisão, tudo que a gente não tem como fazer ainda. U igual a x ao cubo menos 3x mais 1, du igual a 3x quadrado menos 3. Du 3 que multiplica x quadrado menos 1. Se quiser deixar assim, pode deixar. Né? Dx, dx. Se quiser deixar du sobre 3 é igual a x quadrado menos 1 dx, pode deixar também. Tá? Quando a gente reescrever, vai ver como fica a melhor forma de escrita. Essa ou essa. Tá? Quando vocês forem fazer, vocês já vão pensar na forma que vocês vão reescrever. Esse x quadrado mais 1, tá? Tem um errinho de sinal aí, senão ela não vai funcionar, tá? Aqui tem que ser menos 1. Tá? Só corrijam aí, por favor, senão a nossa integral não vai sair por esse método. Não que ela não tenha solução, tá? Mas esse método não vai funcionar. Então, vou reescrever ela já pensando em deixar dessa forma aqui, ó. X ao cubo menos 3x mais 1 elevado à sexta, vezes x quadrado menos 1 dx. Posso escrever assim? Posso. Eu só separei em dois termos. Tá? Quando eu separo ela em dois termos dessa maneira, fica mais fácil da gente enxergar que isso aqui é 1 sobre u elevado à sexta e que isso aqui é o du sobre 3. Então, na hora que eu reescrevo, ó, vai ficar 1 sobre o x ao cubo menos 3x mais 1, que é u. Esse u está elevado à sexta. E o x quadrado menos 1 dx é o du sobre 3. O que a gente vai fazer para resolver essa integral? Vai passar o 3 aqui fora. Vai ficar 1/3 sobre 1 sobre u na sexta du. Certo? Fiz fazer em dois passos para ficar bem tranquilo. Tem muita gente que acha que a integral de 1 sobre u du é ln de u e 1 sobre u na sexta du é ln de u na sexta. Cuidado, tá? Só vale para o u. Então, esse u na sexta no denominador não funciona para nós, mas a gente pode subir ele para o numerador com o sinal oposto. E aqui sim funciona e a gente tem ferramenta e é simples de fazer, tá? A integral de u na menos 6 é u na menos 5 dividido por menos 5 mais constante. Como resultado final aqui, nós temos 1 dividido 3 vezes menos 5, menos 15. Depois a gente organiza isso. U na menos 5 mais a constante. O que a gente vai fazer aqui para organizar? 1 dividido por menos 15 dá menos 1 sobre 15. Esse u na menos 5 pode ficar 1 sobre u na quinta, mais a constante. E aí, para fechar, o que a gente faz? Substitui o valor do u, fechou o exercício. Vai ficar menos 1 sobre 15 vezes 1 sobre o u, que é tudo isso aqui, ó, x ao cubo menos 3x mais 1. X ao cubo menos 3x mais 1 elevado à quinta mais constante. Resultado final. Tá? Daria até para agrupar essa multiplicação aqui, né? Desse termo com esse, fazer uma distributiva e deixar ela mais bonitinha. Mas tá bom assim. Beleza? Para finalizar, um exemplo aqui com trigonométrica. Cosseno da raiz de x sobre raiz de x dx. Olha, a ideia é que isso aqui seja u. Tá? Cosseno de u, para que a gente veja se aparece o du. Então, u é igual a raiz de x. O nosso u é igual a x elevado a meio. E o du é 1/2 de x elevado a menos meio dx.
Para escrever um pouquinho melhor esse du, ou de uma outra forma, para a gente ver o que aparece ali, poderia deixar assim, ó, 2 sobre raiz de x, porque esse x elevado a menos meio desce, x elevado a meio e fica na raiz. Poderia ser escrito assim, du igual a 1 sobre 2 raiz de x dx, se vocês quiserem. Ou ainda, passar esse 2 multiplicando e ficar assim, ó, 2du igual a 1 sobre raiz de x dx. Pode ser, tá? Vou fazer uma separação aqui para não confundir com esse exercício de cima. Então, vou reescrever, ó. Vai ficar cosseno da raiz de x. Esse denominador eu vou passar multiplicando aqui, ó, semelhante ao que eu fiz no anterior, separei em 2 termos, ó. Fica cosseno de raiz de x vezes 1 sobre raiz de x dx, que é equivalente a isso aqui sem nenhum problema, tá? Vai ficar a integral do cosseno, a raiz de x a gente viu que é u, e esse 1 sobre raiz de x dx, a gente viu que é 2du. Esse 2 não me interessa, vai ficar aqui dentro. Vai ficar 2 vezes a integral de cosseno de u du. E via tabela de integrais trigonométricas, a integral do cosseno é seno. 2 vezes seno de raiz de x, que é u. Mais uma constante. Aparentemente aqui, a gente não tem mais nada para fazer. Se eu derivar isso, o 2 permanece. A derivada do seno de raiz de x é cosseno de raiz de x vezes a derivada do raiz de x, que a gente viu que é isso aqui. Então, prova real, confere, funciona, tá pronto. O exercício parecia complicado e ficou super simples e rápido de ser resolvido. Beleza, gente? Com esses exemplos da aula anterior, já dá para ter uma boa ideia ali do que é a integral por mudança de variáveis. Muito obrigado, até a próxima, valeu!